Acima de todos os outros salmos, este é o Salmo da Cruz. O nosso Senhor pode mesmo tê-lo repetido palavra por palavra quando estava pendurado na cruz. Seria muita ousadia afirmar que foi assim, mas até o leitor casual vê que poderia ter sido. Começa com: Deus meu, por que me desamparaste? E de acordo com certos estudiosos, termina no original hebraico com: está consumado. Quanto às expressões melancólicas que surgem de profundidades indescritíveis de angústia, podemos dizer que não há outro salmo semelhante. É a fotografia das horas mais tristes de Nosso Senhor, o registro das suas palavras ao morrer, o lacrimatório das suas últimas lágrimas, o comemorativo das suas alegrias expirantes. Esta ode de excelência singular foi consignada ao mais excelente dos cantores do templo. Não foi um mero cantor que foi encarregado de compor tal melodia. Cuidemos para usar ao máximo as nossas habilidades quando Jesus for o tema do louvor. A maioria prefere esta tradução: de acordo com a melodia, a corça da manhã, NVI. O nosso Senhor Jesus é tantas vezes comparado a uma corça, e os procedimentos cruéis dos seus caçadores são tantas vezes descritos neste salmo comovente que não podemos deixar de crer que o título diz respeito ao Senhor Jesus, conforme certa metáfora poética bem conhecida. Em todo caso, Jesus é a corça da manhã sobre a qual Davi canta. Este foi o clamor impressionante do Gólgota: Eli, Eli, lema sabactani. Mateus 27:46. Os judeus o desdenharam, mas os anjos o adoraram quando Jesus deu este brado excedente e amargo. Pregado à cruz, vemos o nosso grande Redentor em situação desesperadora e aflitiva. O que vemos? Tendo ouvidos para ouvir, ouçamos, e tendo olhos para ver, vejamos. Contemplemos com santa admiração e observemos os raios de luz entre a escuridão terrível daquela meia-noite no meio-dia. O Salvador estava sentindo os efeitos terríveis do abandono quando fez a pergunta. Jesus foi abandonado porque os nossos pecados fizeram separação entre nós e o nosso Deus. A que extremo de aflição o nosso Mestre foi levado, que clamores e lágrimas fortes foram esses que o deixaram muito rouco para falar. Como deve ter sido angustiante descobrir o seu amado e confiável Pai em posição longínqua, não auxiliando nem ouvindo a oração. Este era bom motivo para fazer com que Jesus bramisse. Mas havia uma razão para tudo isso, como sabem muito os que confiam em Jesus como o seu substituto. O fato de as nossas orações não serem ouvidas não é algo novo, pois Jesus já passou por isso antes de nós. Observemos que ele ainda manteve a crença em Deus e ainda clamou: Deus meu! Por outro lado, a fé não o deixou menos inoportuno, pois em meio à pressão e horror daquele dia tenebroso, Jesus continuou a clamar. Da mesma forma que no jardim do Getsêmani, ele agonizara ao longo da noite escura. O nosso Senhor continuou orando mesmo que a resposta consoladora não vinha. Ele nos deu o exemplo de obediência às próprias palavras. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Por mais que as coisas estejam más, não há mal em ti, ó Deus. Somos muito propensos a pensar e falar duramente de Deus quando estamos sob a sua mão aflitiva. Contudo, este não é o procedimento do filho obediente. Ele conhece muito bem a bondade do Pai para permitir que as circunstâncias exteriores caluniem o caráter divino. Se a oração ficar sem resposta, não é porque Deus é infiel, mas por algum outro bem e razão importante. Se não pudermos identificar a razão para a demora, temos de deixar o enigma sem solução, mas não devemos insultar a Deus a fim de forjar uma resposta. Podemos não questionar a santidade de Deus, mas podemos discuti-la e usá-la como argumento em nossas petições. O homem, por natureza, não passa de verme, mas o nosso Senhor se põe até mesmo debaixo do homem, por causa do desprezo de que foi alvo e da fraqueza que sentiu. Os privilégios e bênçãos que pertenciam aos pais, ele não podia obter enquanto estivesse abandonado por Deus, e atos comuns de humanidade não lhe foram permitidos,
porque foi rejeitado pelos homens. Ele foi proscrito da sociedade da terra e excluído do sorriso do céu. Como o Salvador se esvaziou completamente de toda a glória e tornou-se sem reputação por nossa causa. Jesus estava tão magro por conta dos jejuns e sofrimentos que disse: "Poderia contar todos os meus ossos. Podia contar e recontá-los." A postura do corpo na cruz, segundo pensa o bispo Home, faz a carne e a pele incharem tanto a ponto de tornar os ossos visíveis, de forma que podiam ser enumerados. O zelo da casa do Pai o devorou, conforme Salmo 69:9. Como bom soldado, ele suportara as dificuldades, que cuidemos menos do prazer e comodidade do corpo e mais dos negócios do Pai. É melhor contar os ossos de um corpo emagrecido que ocasionar magreza à alma. Olhos profanos contemplaram de forma insultante a nudez do Salvador e chocaram a sensibilidade sacra da sua alma santa. A visão do corpo agonizante deveria ter gerado a simpatia das multidões, mas só aumentou a hilaridade selvagem, enquanto observavam com satisfação cruel e perversa a desgraça do crucificado. Envergonhemo-nos da natureza humana e choremos em solidariedade com a vergonha do nosso Redentor. O primeiro Adão nos deixou a todos nus, mas o segundo Adão ficou nu para que vestisse a nossa alma nua. A fé, por mais que seja extremamente açoitada e até mesmo lançada para baixo dos pés do inimigo, no final das contas, recebe a vitória. Todo filho de Deus deve buscar refrigério para a fé neste testemunho do homem de dores. O que Jesus testemunha é tão verdadeiro hoje quanto era quando foi escrito. Nunca se dirá que a aflição ou pobreza do homem impediu que ele fosse um suplicante aceito ao trono da graça do Senhor. O mais miserável suplicante é bem-vindo à porta da misericórdia. Os ricos e os grandes não estão excluídos. Hoje, a graça acha a maioria das joias entre os pobres, mas nos últimos dias, os poderosos da terra comerão, provarão da graça redentora e do amor expirante, e adorarão de todo o coração o Deus que nos trata com tanta generosidade em Cristo Jesus. Enquanto todos os que se dirigirem a Deus por meio de Jesus Cristo estiverem sendo abençoados desta maneira, quer sejam ricos ou pobres, nenhum dos que o menosprezam terão chance de receber bênçãos. Salmos capítulo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer.
Livra minha alma da espada e, das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez.